Estou a aceitar que se faça a gravação. 389 pessoas conectadas na live. Aleluia. Uma mulher congolesa disse: Benedite trouxe o Elias na família e ele nos trouxe a vida. Ouviram? Ei, angolanos e angolanas, moçambicanos e moçambicanas, brasileiros e brasileiras, são tomenses, guineenses, cabo-verdianos, uma mulher da fala francesa disse que sua filha lhes trouxe o Elias em casa e ele nos trouxe vida. Quantos filhos nos estão a trazer morte nas suas casas? Mais ou menos. Não, vamos falar, vamos lá. Um miúdo acha o Bemi Samuel nas redes sociais, o filho, né? E eles estão a sofrer. E eles acham que precisam de saber a causa do sofrimento. E ele vai e comunica a mamãe: Mamãe, não viu um profeta nas redes sociais? Revela bem. Não, nós estamos a precisar mesmo dele. Como assim? Não tirei o número dele. E depois a mamãe pega o número e liga para o feiticeiro. Olha, minha filha, o meu filho tirou o número aí na live que fizeste e tal. Disse que tu revelas bem, tratas bem também. Estamos a passar muitas necessidades, muita situação apertos, não sei o quê. Ele vai dizer: Canja. Você que é brasileiro ou estrangeiro, em Angola canja significa casola, pronto, oportunidade. Ah? E aí sim, desde aquele dia que o Beni Samuel, só todo exemplo, e todos eles, entrou naquela família, ai desgraça, oh meu Deus, as coisas andaram com as patas no ar, agora já não estarão com as patas no ar. Ouviu? Porque quando um feiticeiro, um falso profeta entra numa família, numa casa, abriram as portas de maldição. A maldição entra, já eram malditos por falta da vida, por falta de Cristo. Agora entra maldição acentuada. Talvez só tinham maldições carregadas, adquiridas. Ok, o termo certo, adquiridas, que vieram dos ancestrais. Agora entra lá um mais poderoso feiticeiro do que um dia houve na família. As patas no ar. Muitos de vocês experimentaram isso. Principalmente as mulheres trazem muita desgraça na família. No tocante também ao reino, as mulheres trazem a bênção na família, como a essa mulher congolesa, porque são as mulheres que mais batalham. As mulheres são as que estão mais preocupadas com o bem-estar da família. As mulheres procuram, as mulheres investigam, as mulheres andam, as mulheres querem ver o bem dos filhos, do casamento, e nesta andança vão ainda piorando a situação. Ouviu? Ou então alguém que estava a passar e os meninos da Universal lhe param. Uma jovem, uma mulher, lhe dão aqueles mentiras: olha, a tua vida vai mudar, e devo abençoar, e não sei o quê. E ele está com a situação toda apertada, vida arruinada, fome, miséria, não sabe mais, cabeça quente. Já anda a pensar em se suicidar, e aí vão lhe dizer: você que tem pensamento de suicídio, você que as portas estão fechadas, você que lhe fizeram feitiço, vão lhe falando aquilo tudo, e ele se revê naquilo que estão a lhe falar. E descobre que aqui eu posso encontrar a solução. E ele vai assistir à primeira reunião. E o mesmo que lhe falaram lá no menino da rua,
com folheto, é que o pastor vai lhe falar com mais profundidade, né? E ele vai sair dali e vai chegar em casa, minhas filhas, eu achei solução. Agora vamos ser da Igreja Universal. Lá tratam bem, curam, dão sorte. Nossa vida vai mudar, é? Mamãe, cuidado então, essas igrejas. Ei, minha filha, eles te falam mesmo tudo que você está a passar. Tudo que o pastor pregou é o que nós passamos. Ele não sabe que o pastor prega tudo que o povo passa. Ele não sabe que o pastor fez a prospecção, tem a formação superior, conhecer os problemas do povo, faz exame. Como é que é? No comércio tem um nome. Fazer o. Averiguar primeiro o terreno para depois investir. Estudo de viabilidade. O pastor, ele fez o estudo de viabilidade. Ele sabe que essas famílias estão em África, as famílias sofrem assim. Por exemplo, o pastor da Universal, ele sabe o que ele deve pregar na Índia, se for para a Índia, um exemplo só. Ele sabe o que os africanos mais lhes destrói, a miséria, espírito de fome, aquilo tudo aí. Ele sabe que o europeu, um pastor da Universal, ele não prega a mesma mensagem aos europeus que ele prega na África. Ele sabe. Ele sabe que os europeus são carentes assim, 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 depressão, não sei o que, vícios, o papapá, papapá. É? Ouviu? É um estudo. Então, mas coitado do irmão, da irmã sofrida. Ele pensa que Deus está a revelar a vida dele. Afinal, o pastor, ele trabalha com o sofrimento do povo. Ele sabe o que é que o povo, ele vai lançando. A um vai se rever na falta da sorte do casamento, a outro vai se rever na vida amarrada, em desemprego, outro vai se rever na cabeça, dor de cabeça constante, maus sonhos. Hein? Tem até um folheto. Olha o que tinha lá. Dor de cabeça constante, maus sons, visões de vultos, audição de vultos, desemprego, falta de sorte no casamento, inveja, mal olhado. Isso tudo é que o povo passa no dia a dia. Então, o pregador, ao pregar essas coisas, a pessoa que nunca se deparou com esse pregador, ele vai pensar que aquilo é revelação. Ele está falando que eu passo. Como é que ele sabe? Exatamente isso, é dor de cabeça constante. Como é que ele sabe? Eu ouço mesmo vozes. Como é que ele sabe? Eu não consigo dormir. Como é que ele sabe? Eu ando com as portas fechadas. Tudo que eu faço dá errado. E vai dizer, não, se ele conseguiu descobrir a causa do meu sofrimento, é porque também ele pode me dar solução. E ele depois lhes apresenta a solução. Olha, a solução é assim, assim, assim. E eles vão buscar a solução. Só que na solução onde já vão explorar as pessoas. Então aquela pessoa abrir a porta para aquela desgraça, que eles pensaram que é bênção, desde aquele dia a vida dele nunca mais será a mesma, infelizmente. Infelizmente. Mas agora veja a mãe, uma mulher congolesa, que ele falou. Desde o dia, ou então, Benedite achou Elias e a vida entrou na nossa casa. Uma mais velha está a falar isso porque está velha. Não lhe falaram, não é promessa. Ele está a fazer as contas. Desde que a minha filha disse que achou Elias. Ela, a senhora, era paralítica. Só ficava deitada. Hoje anda. Hein? E outros motivos. Benedito não conseguia emprego. Hoje trabalha. Pelo menos o que eu sei, né? E outras coisas que aconteceram. É isso que a mãe está a testificar. Que a minha filha trouxe vida na minha casa. O evangelho é assim. Por isso Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância.
Agora, esses bandidos trazem morte na panela. A panela já tinha morte, acrescentam lá morte acentuada, com acento grave. Se era agudo, agora é grave. Acento era agudo, agora é com acento grave. Quer dizer que sofrimento, ou então tristeza, ou então dor, aflição em cima de uma dor. Um abismo chamando outro abismo. Só mais tarde que eles vão fazer as contas, desde o dia que esse falso profeta entrou na nossa vida. Quem achou Eliseu no princípio, quando Eliseu estava a bater? Aquele falso profeta enganou muita gente. Até povo da Iurde, que é difícil serem enganados por essas doutrinas aí africanas da adivinhação, porque lá não se acredita nem em missões, nem nada, nem nada. Teriam sido enganados. Mas também o Eliseu conseguiu tirar o povo da Iurde, algumas pessoas da Iurde, é por causa da frustração. Não é porque alguma coisa, não, porque lá estavam frustrados. E aparece uma nova onda no país. Primeiro foi o Valdemiro Santiago, que conseguiu desiludir os da Universal. Então, houve imigração. Eu só estava ali a assistir, eu já tinha pulado. Eu pulei e não fui, senão comecei uma nova obra. Como se diz aí, José Sicussa. Eles falam na Iurde, como é que é cuidar de uma obra? Estou a cuidar de uma obra. Não me deram uma obra para cuidar. Eu mesmo, dona Celestina, tá vendo? Cuidar. Eu próprio me dei a minha obra que eu estava a cuidar. Eu lhes vi eles a emigrarem. Eu lhes vi os frustrados dentro da Iurde por causa da Fogueira Santa. Saíram em grosso e foram, porque Valdemiro Santiago lhes trouxe como se fosse uma lufada de ar fresco, mas que não havia nada frescura. Pior do que quando estavam a sair. Mais pior ainda. É incrível como Satanás maltratou o povo. Acho que Deus teria compaixão dessas barbaridades todas. Ontem eu preguei, vocês ouviram? É chegado o tempo de dar galardão aos teus servos, os profetas e aqueles que têm o seu nome, os santos. E também é chegado o tempo de destruir os que destroem a terra. São esses que estão a destruir a terra. É muita calamidade, muito choro, muita desgraça. Então o Valdemiro aparece com as mentiras, como opositor de Edir Macedo. Lá não tem fogueira santa, lá não. Mas é mentira. Tem, só tem outros nomes. Ouviu? A mensagem é a mesma. Só mudaram os nomes. Só. Igual a Igreja Católica quando veio em Angola. Na África, aliás. Só mudou os nomes dos deuses. Os mesmos que já eram adorados aqui na África são os mesmos que a Roma trouxe. Nesse caso, em Angola, Portugal. Só tinha inversão de nomes. É isso que Vladimir fez. E os frustrados do Macedo imigraram. Principalmente as mulheres. Muita mulher poderosa. Mulheres empresárias que faliram, que viram tudo aí. Então, acharam que havia uma esperança que tinha renascido no mundo, em Angola. E todos imigraram. Encheram espaços muito grandes. São Paulo. Chegaram lá pior do que onde estão a sair. Não mudou nada. Deixa eu vos contar uma. Eu conheci um rapaz, ele está no Brasil, até mandou a
A irmã dele, há 3 anos ou 2, que foi falar comigo aí no que fica. Esse miúdo era da católica, já contei a história dele. Eu é que lhe evangelizei quando eu estava no Capanda. Quando eu abri um núcleo de oração lá, um simples candidato abriu um núcleo de oração muito forte, né? Lá tinha obreiros, não na AFA 5, mas no projeto Capanda, aqueles malanjinhos aí, tinha obreiros e tudo. Tinha obreiro médico, enfermeiro. Então, eu abri um núcleo de oração e esse miúdo é que me dava força. Não, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E eu abri. Era o meu discípulo. Ele até que fez a cruz. A cruz. Fez uma cruz de madeira improvisada aí, onde nos reuníamos lá nas matas. Então, esse miúdo depois, lhe mostrei que a católica era do diabo, idolatria, aquele coisa toda aí. E quando ele veio, já não foi na católica, mas foi na pentecostal. Foi comigo, assistiu um culto, mas depois foi na pentecostal. Aí no Maclus, ficou lá, depois saiu da pentecostal, foi na visão cristã. Ficou lá, depois saiu da visão cristã, foi para a Mundial. Mas antes de ir na Mundial, ele sonhou um barco que estava no mar e era o único refúgio para as pessoas escapar. Havia muita tribulação na terra. Quem conseguisse entrar naquele barco escapava. E ele disse que conseguiu entrar. Havia pânico na terra. É isso que ele viu. Para ele, aquele barco era a Mundial. A Mundial, porque eles também, parece que... aquela música deles aí, né? Então uma música aí do barco, não sei bem. Até não é deles, mas eles é que usam muito por causa do naufrágio do Valdemiro Santiago. Então, o rapaz entra na Mundial. E depois deixou de aparecer, já não lhe via mais. Antes me visitava, ia lá em casa, passava dia comigo, na igreja, não sei o quê. Mas depois já não via mais. Mesmo estando nessas igrejas, ainda nos procurávamos. Deixou de me procurar, depois me procura. Me encontra na Quinta Rita. Me ligou. E eu lhe dei o endereço, que já não estava lá em casa, foi na Quinta Rita. Estou a ser como Boa Noite Angola, né? Boa Noite Angola explica tudo. Boa Noite Angola, tudo tintim por tintim, a pormenores. Então, quando ele me encontrou, ele me disse, olha, eu vim para te avisar, fecha esta igreja e vamos agora. Mas eu falou com muita ousadia, fecha já mesmo isso agora, fecha já isso. Vamos para a Mundial. Eu ir na Mundial, ele me falou, é a última tábua, não, eles falam o último barco. Este é o último barco da cidade. Quem não entrar na Mundial está perdido. Eu vi, eu sonhei, eu não sei o que. Eu lhe falei, ó rapaz. Ele falou, você está pensando que eu sou igual a você? Não faça brincadeira, irmão, não faça brincadeira. Aqui já nem me chama mais de pastor. Já está me chamando de irmão. O Vieira é terrível. Irmão, eu já desconfiei. Esse não está me chamando mais de pastor. Pelo menos, não estou a pedir que me chame de apóstolo. Pelo menos sou de pastor. Irmão, não faça brincadeira. Vais para o inferno. Você não está vendo a tua vida não muda.
Quanto tempo que eu te conheci? Desde que abrisse essa igreja. Eu já estava possivelmente há 6 anos. Eu abri no 2004 e ele me apareceu em 2011, 7. Fecha isso! 11 ou 10, uma coisa assim. Vambora! Eu já estou lá! Eu sonhei! Eu subi! Vai ficar, irmão! Você está vendo você há muito tempo a pregar, você está vendo tá na miséria, não cresce, não tem nada. Você acha que é? Você está perdendo tempo à toa, pá. Vamos lá, como você mesmo também tem espiritualidade, não sei o quê, és muito mexido e tal. Vai ser pastor lá. Vamos. Vamos ser pastor lá. Eu daqui a pouco já estou no grupo. Já estou no grupo dos discípulos, já não sei o quê, porque não sei o quê. Eu vou te apresentar dos meus amigos, pastores. Eu falei, todos aqueles pastores que você está a chamar, pastor, eu todos lhes conheço. Estão à vida e ordem. Passaram na visão cristã, agora que viram, que fizeram o mesmo que você fez, fugiram o outro brasileiro porque estava todo na miséria e foram no Valdemiro Santiago. Eu conheço todos eles. Estes todos são fornicadores, mentirosos, hipócritas, adúlteros, feiticeiros. Eu vou mesmo ir lá para me apacentar naqueles bruxos. Ele falou, vale a pena voltar no aniversário. Eu falei, de preferência eu voltar na Iurde do que na Mundial. Ah, não fala isso, não fala disso, ok, tá bom. Não tem problema não. Depois você vai me dar razão. Ah, tá bom, então. Eu disse, não, já não vamos discutir mais a palavra para não, tá vendo, né? Para não colocarmos a nossa amizade em choque. Então você fica na Mundial e eu vou ficar também com a minha pedreira. Yeah? Eu vou ficar com a minha pedreira. Não tem problema não. Aí te chamam de conversar, não sei quem. Avançamos, depois foi. Mandei ele fazer, parece alguma coisa, ok? Ele foi. A explicar tudo, né? Ele foi. Depois daí, ele levantaram o pastor. Ele já teria sido pastor na visão. Ele levantaram o pastor. Foi em Cabinda. Ele mandou mensagem, estou em Cabinda. Lhe dei força. Lhe transferiram, saiu em Cabinda, foi no Cunene. Lhe dei força. Vai em frente. Lá em Cabinda ele rouba dinheiro. Esses pastores, ele era o segundo homem. Essa corja, você não pode imaginar. Ainda bem que isso é o reino. Aqui não pode existir isso. Aí fatigam pessoas, você não imagina. Aquilo é reino de Satanás. Ele era o segundo homem. Então, sabe o que eles fazem? Lá armam laços. Tipo essa minha isca que eu estou a lançar aos meus inimigos. É o que eles fazem. Só que aquele é diferente, é do pecado. Eles preparam alguém para vir te entregar dinheiro fora da hora do culto. E não é pouco dinheiro. Não é muito assim. Eles são gosta de dinheiro. Assim mais ou menos uns $100. Quando ele já quer te fatigar, então ele prepara até mulheres e tudo para vir te conquistar e tal. É incrível aquela sinagoga. Guerra entre eles, você não imagina. Então, essa mulher liga para ele. O estranho é isso. Não ligou para o pastor por quê? O principal. Pastor, estou de viagem, não sei quem. Estás na igreja, posso passar aí? Tem um dízimo para entregar. Eu não quero levar esse dinheiro para Luanda. Ele disse, não, toma aqui. Chegou, entregou o envelope. Pá. O homem, ele me disse que estava a orar para Deus lhe dar dinheiro. Porque queria vir para Luanda para vir legalizar o seu... Há uma menina que ele gostava. E tal, para vir resolver o problema da família, não sei o quê. E quando ele viu aquela massa, disse, ei, minha oração foi respondida. Oh, então, por que ele não veio trazer no culto? Porque Deus não lhe trouxe até mim, que é para eu já resolver o meu problema. Então ele guarda o dinheiro. Afinal de contas, tudo eu coluio com o pastor. De deixar ainda gastar todo o dinheiro.
Quando a senhora voltou, nem demorou. Fala no pastor, quer dizer, já aquilo tudo combinado. O pastor lhe chama, vem cá. A senhora fulana te deu um envelope. Você não me entregou o envelope? Mentir nos ouvidos. Não. Como é então? Você fala a verdade. Você ainda está mentindo, não sei o quê. Senhora, olha, pastor, eu te dei 8.000 kwanza, tá? 8.000 na altura era $100. Eu te dei 8.000 kwanzas. Não te esqueças. Não, deixe. Tá onde o dinheiro? Falou a verdade. Não, pastor, eu estava passando na cidade, não sei o quê. O pastor pega no telefone, Luanda, olha, aqui o auxiliar, o segundo homem roubou dinheiro dos dízimos. Aqui aquele brasileiro que estava ali falou, sobe, manda subir ela aqui para Luanda. Olha, é assim, ele te arma um laço para quando ele não quer trabalhar contigo para te expulsar. É incrível. Aquela sinagoga que você está vendo aí. Mesmo na Yurdi também é assim. Aí depois, aliás, eles aprenderam isso lá na Yurdi, né? Foi assim que sobe para Luanda, lhe metem no banco. Disseram, olha, você roubou, você vai voltar a ser discípulo. Banco não, discípulo. Se você dá fruto, vai voltar a ser pastor. Ok? E ele estava lá, agora frustrado. Me procura. Ele me fala, epá, tens razão, pá. É como, aquela é uma coisa de bandido. Oh, fala então, diz, aquilo aí, você, prostituição. E o gajo diz, não, no Brasil é diferente. Eu disse, oh, qual no Brasil é diferente? Nós também pensávamos isso, na Yurdi. Qual a diferença? É igual, não, assim lá é diferente, não, eu vou viajar, não, vou viajar, vou me apresentar lá na sede mundial. Aí é. Disse, vai. Esses aqui não estão a levar a sério, são bandidos, são adultos, gatunos. E começou a me abrir o jogo. Que o pastor rouba todo o dinheiro, só me manda contar os miqué. Você sabe o que é miqué, né? Ele pega no saco, mete assim no chão, tira todas as notas pesadas, dólar, 5.000, 2.000, deixa só lá as moedas. Ele vai, depois ele chama, ei, ô senhor, ô senhor. Ele põe lá mais um quem? Um outro discípulo. Vem aqui com o discípulo contar esse... Ouviu? Ele também me disse que eles também, os dois. Ele mesmo me falou. Ele disse: o gajo já roubou as notas malta. Está nos chamando. Eles também, rapaz. Cada um aproveitava uma parte. Chu! Ele disse: você também disse: ele está a roubar, você não vai roubar. Ele disse: e vocês fazem uns conscientemente? Disse: conscientemente. Está me incriminar que eu roubei, ele também rouba. Me armou laço, não sei o quê. Eu disse: viu? Eu te falei, rapaz. Eu te disse. Você estava aí por cá. Não, lá é diferente. Eu disse, oh, vai. Pegou, andou. Se apresentou lá no Rio de Janeiro, onde estava o Josivaldo. Eu sou pastor, estou no banco, não sei o quê. Mas como, tenho família aqui, imigrei, não sei o quê. Não, fica vamos já também aqui como quem? Como discípulo. Na igreja mesmo, eles querem mão de obra, fazer os envelopes, ficamos na igreja. O rapaz disse que foi abençoado na igreja, já a trabalhar. Depois, ele pega lá uma brasileira. Mas para casar, precisava vir tratar um documento aqui em Angola. Ele falou, vai, depois volta. E ele vem. Quando ele chegou, ele me procurou. Você anda onde? Não, tá, avisei. Foi sim, eu fui. E como é que ele a igreja disse? Ei! Pior do que aqui. E como me conta diz? Tens razão, meu pastor. Agora já está me chamando meu pastor. Meu pastor. Aquilo é uma sinagoga de Satanás. Aquilo é roubo. Aquilo é roubar. Cada um quando tem oportunidade, que se trabalham para roubar. Quem tem oportunidade tem que aproveitar, porque daqui a pouco vai perder aquela oportunidade. Carnalidade, prostituição, inveja, luta. Disse que estava, ele me falou assim:
Só para você chamar o milagre. Quando mais ou menos aquelas cruzadas, bispo, ou então, apóstolo, aqui um cego viu. Quem é que vai te olhar? Disse, é guerra para aparecer na câmara. Eu disse, até no milagre, disse, aquele milagre que você está vendo aí, não é qualquer um que fica aí. Não é qualquer um que vai ficar com o microfone para dizer, bispo, é promoção. Olha aqui, não sei quem viu, um doente, não sei quem. E ele disse, ainda vai voltar e, ai, pá, vou fazer o quê? Tem que casar, pá. Ok. Na minha língua chama-se quilongo açuco. Sabe que longo são aquele que já não aceita o conselho, que não aprende com o conselho. Você já não pode mais dar conselho. Amém. Você volta. Então, essa é a história das sinagogas. Todos que duvidaram comigo, depois vieram me dar razão. Mas todos. Todos. Depois vieram, não, tens razão. Não vale a pena. Eu estou a vir do céu, estou a te falar. Você está aí com tudo. Tem pessoas que estão na externa que não acreditam que eu falo que todos eles são do diabo. Sabia disso? Tem mesmo aqui entre nós, uns até são pastores. Tem pastores que estão a fingir acreditarem no que eu falo. Tem. Só que não há oculto que não será revelado. Quando isso acontece, significa que é outro espírito. E quando se tem outro espírito, a qualquer momento depois vai sair. Vai se revelar o que está dentro dele. Tem gente. Aleluia. Glory to God. Outro dia estava a conversar com um rapaz que já morreu. Foi também meu amigo. Eu estava a lhe dizer, olha, tem um rapaz aí que ele também conheceu, eu conheci. Subiu, na altura quando estava no monte. Subiu lá no monte, meteu a tenda dele aí ao lado. Ficou lá a orar, Jesus a sofrer à toa. Esse rapaz reagiu, não, não faça isso. Então se ele está a buscar, não está bom assim. Eu disse, está bom o quê? Não dá nada. Você não conhece a Deus e quer o sacrificar. Sabe quais são as consequências? São graves. É entrar na bruxaria. Quando você ficar frustrado, depois vai buscar feitiço. Não, mas ele está a fazer coisa boa. Eu disse, o problema é a base. Acho que alguém conhece a Deus na Pentecostal. Esse miúdo era pentecostal. Alguém conhece a Deus? Não, não sei o quê. Tem que dar benefício da dúvida. Esse rapaz me falou assim. Tem que dar disse, oh, mas como então? Eu estou a ver com os meus olhos. Você ainda está a me dizer dar benefício da dúvida. Como então assim? Outro dia ele liguei. Tá vendo aquele miúdo aí, né? Aquele miúdo agora é incrédulo. Esse miúdo é primo do arcanjo. Era amigo do Mário. E eu falei, tá vendo aquele miúdo que eu te falei? Não acredita mais em Deus. Oh, como assim? Disse, não, você falou para dar o benefício da dúvida. Que ele se tornou falso profeta, a burlar as pessoas. Hoje, agora, nem quero saber. Deus para ele não existe. Aleluia. Olha o miúdo aí. Me encontrou lá no monte já, porque não sei o quê. Não, quero aprender com o apóstolo. Senta aí. Queres aprender comigo? Senta aí. Comecei a abrir o jogo, o que é o Evangelho, o que é que nós temos na terra. Pronto, é amigo do meu filho, é vizinho, lhe conheci desde da estalagem. E eu lhe mostrei, quando saiu dali escandalizado. Ah, o pai do Mário também, tudo agora é do diabo, tudo agora é só ele que eu me digo, não, não pode, esse velho também está a exagerar, esse velho, falou no marido, o teu velho exagera muito, marido. Eu creio que o marido lhe disse, vocês aguentam só mesmo, ele é mesmo assim, teu velho exagera muito, tudo mesmo já é diabo, diabo, diabo. Está me dizendo que Eliseu é do diabo, porque ele me disse que ele estava a beber do Eliseu e do quem? Do Horácio.
Eu tinha dois mestres, estava a beber deles, dois. Tenho minha visão, minha vocação, mas esses são os meus mentores. O que é que diz? Ele me perguntou, o que é que dizes desses dois? Eu falei, esses dois são desviados, são carnais. Ele disse, eles são feiticeiros. Você sabe o que é ser mentorado por um bruxo? É você ser um feiticeiro. Se o mestre é feiticeiro, o discípulo também vai ser feiticeiro. Foge, rapaz. Não brinca. Por causa do respeito, não duvidou, não mostrou nem cara triste, que fingia que estava acreditando. Quando saiu dali, ele está a exagerar, ele está a exagerar, ele está a exagerar. Ultimamente já não via mais na minha tenda, já me fugia. Se ele via, passava lá de lá. Eu falei, olha, o meu não gostou do que eu lhe falei. Óbvio? Hoje agora, vai lá lhe falar, do Eliseu vai falar, aquele é um burlador. Tuizana Elismar, EWW, graças a Deus. Portanto, comecei a minha live com as minhas histórias. Nós. Ok. Teia Soni me fez lembrar de uma senhora chamada Yana. Essa Yana, quando estávamos no monte, ele fez uma amizade conosco, porque ele vendia lá na encosta da montanha. Então, conversava muito com a Soni. E a Soni lhe falou, lhe mostrou. E ele ia na igreja do quem? Do Eliseu. Ia quinta-feira, quinta, né? Quinta ou sexta, só voltava segunda-feira. Passavam lá o fim de semana todo. Só a cantar, a trabalhar como escravos. E ele exaltar, grande profeta, o pai, o pai. E a quinta só voltava a segunda. É um pai, é homem de Deus. Sony me falou, disse, não, coitada, é inocente. Eu lhe falei na Sony, ele desperta. Desperta ela. Ela não sabe. É ignorante. Sony lhe falou, epá, esse Eliseu é feiticeiro. Esse aqui não é profeta como você está a pensar. Não, não fala isso. Desde aquele dia já, a amizade não foi mais assim, não dava mais confiança. Né? Sony me falou, disse, então, deixa, depois ele vai se arrepender. Sabe? E o Eliseu fez um propósito de consagrar as crianças e que todas as mães tinham que levar seus filhos para Eliseu lhes abençoar. E aquela igreja lotada. Foram entregar os filhos dele para o matadouro. Aquele lutar com os bebês e ele com o bebê dele. Pai, é! O Eliseu lhe tocou. Pai, saiu aí a festejar. Meu filho lhe tocaram, lhe tocaram, lhe tocaram, lhe tocaram. À noite, a criança vomita sangue. Gravemente doente. Depois morreu. E ela tinha uma tia dela que é grande feiticeira. Eu conheci também a tia dela. Também vendia lá. Sabe o que a tia lhe falou? Vocês gostam de ir à tona às igrejas. Sabe quem matou teu filho? É aquele que vocês chamam de profeta. Lhe revelou, ele não quer, não vos chamou para vocês tocar e consagrar as crianças, sim. Então, quando você lhe entregou o filho, lhe tocou, vendeste o teu filho. É ele que veio lhe matar. Ódio que aquela senhora tinha de Eliseu. Olha o que ele falava. Veio dar razão a Sonin. Tens razão, mana. Essa coisa de nós andarmos à toa, cair nas mãos para me matar o meu filho, a minha tia, que adivinha.
Falou que mesmo por ele que ele matou, tinhas razão. O ódio! Ele dizia assim: o dia que Eliseu subir aqui no monte, vou lhe entrar. Não, ele dizia: eu vou lhe dar uma porrada mesmo aqui no monte, você não pode imaginar. Ando à espera dele. Ai dele se ele subir aqui. Um dia viu a subir a equipa do Eliseu com as camisolas escritas Profeta Eliseu. Ei! Ele agarrava. Não é Eliseu, só o grupo do Eliseu. Algumas pessoas. Ele agarra. Feiticeiro, matou meu filho. Mas o dia, tu espera até. Assim foram lhe avisar: olha, tem uma senhora que disse que o dia que você subir aí, quis lutar. Ele agarrar, não. Ele vendia lá embaixo, ele não ia lá orar. Ele passava o dia mesmo aí, principalmente nos fins de semana, porque aí o negócio era rendável, canas, não sei o quê, produtos do campo. Ele dizia: quando Eliseu subir aqui, ou eu ele. Ouviu? Mas quando foi aconselhada, até cortou a amizade conosco. Não porque era amizade, assim amizade de quê? De se saudar e tal, então. Veio dar razão e o ódio contra Eliseu. Então, essa geração é mesmo assim. Geração incrédula e perversa. Onde está o quem? O Tavares e a Reforma. São inimigos agora. O Tavares e a Reforma são inimigos. Só que, por causa de mim, o Tavares procura não gravar vídeos para falar da ingratidão deles, como ele diz. Porque sabe que senão, epá, o homem vai ver e vai me dizer: e agora? Por isso ainda em silêncio. Inimizade terrível. E é isso que ele estava aqui a odiar, que faltava entrar na televisão, no ecrã para vir me dar cabeçada. É que faltava a xinguilar. Hã? Ouviram? Quando eu lhe falei que isso tudo é um grupo dos pecadores, não acreditou. Mas pronto, entende-se. Eles todos estavam a lutar para me derrubar. Todos eles estavam, por isso estavam a falar a mesma linguagem. Como não conseguiram, então se desentenderam. Aleluia. Tá ligado? Minha gente, é segunda-feira. Já começamos o dia. A Tina também consagra todas as crianças que nascem. Corríamos para consagrar as crianças. Óbvio? Já começamos com uma amiga aqui com fluxo sem parar há muitos dias, dores nas costas, quero orar por ela. Tá aí ao teu lado, ó Manel. Esse menino que tem fluxos. Tá aí? Manda mensagem para confirmar se está aí ou não. Mas mesmo que não estiver, então seja curada, os fluxos sejam estancados agora. Ah, saiu já oraste? Já oraste? Você então está a começar agora, não passa a orar ainda pelas pessoas. Então. Ah, falaste que o Elias mandou parar, ok. Ah, aí sim, aí você consegue. Quando você fala Elias já está na sua terra, aí você não é você embora. Você diz ao diabo, os bruxos, eu não tenho nada a ver. Então ele está curada, tá? Lhe liga só para te dizer que o fluxo parou e também as dores sumiram. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Se decidido estou, porque ele promete. O rapaz é vivo, viu? Ele falou, ele mandou falar.
Muito vivo, Manela Arruda. Com quem você não sou por eu, já. Elias que mandou. É mesmo assim? Sim, senhor. Glory to God. Amém. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Graças a Deus, eu acabei de sair aqui agora na live do Facebook e eu mostrei as guerras espirituais no mundo do espírito para poder trazer a vida na terra. Oh, sabe, um certo dia chamaram Eliseu porque os filhos dos profetas estavam com fome e ele mandou alguém para ir buscar umas ervas aí para colocar na panela para dar ao povo. E alguém foi tirar, sei lá se eram cogumelos ou plantas ou raízes, e no meio delas tinha amargura, veneno, ou então plantas venenosas. E ele encheu na panela, e quando entregou ao povo para comer, de repente na panela havia morte. E esses discípulos gritaram: Homem de Deus, tem morte na panela. Tem morte na panela. Preste atenção. A morte na panela. É o tema da minha mensagem. E essa panela pode representar a tua vida, pode representar a tua família, representa as igrejas caídas e vai indo até nações. Mas vamos tirar nações aqui. Vamos terminar na igreja, nas igrejas. Igrejas, famílias, individualmente, pessoas. Quando é que há morte na panela? Quando não há vida. Porque a morte é o oposto da vida. Se não houver morte, há vida. Se não houver vida, há morte. Não existe mais outro caminho. E Deus disse: Eis que eu ponho dois caminhos diante de ti, o caminho da vida e o caminho da morte. Se o homem andar no caminho da morte, morre. Se o homem andar no caminho da vida, vive. E o caminho da morte é Satã, e o caminho da vida é Jesus, a vida eterna. E agora, as pessoas são livres para escolher se querem andar com Jesus para terem vida, ou continuar a andar com a morte para permanecer mortos. Porque todos são chamados para seguirem a vida, já estão mortos. Desde o dia que começaram a pecar, morreram. E o chamado vem depois que eles morreram. Se eles seguirem o caminho da vida, vão ressuscitar. Mas se permanecerem lá, vão continuar mortos. Então, veja que se alguém está morto, então é morte na panela. É como que aquela panela onde havia morte. Por isso o apóstolo Paulo especifica bem isso. O salário do pecado é a morte. Em outras palavras, quem está em pecado, vive em pecado e anda em pecado, já está morto. Não é que vai morrer,
já morreu. Por que ele já morreu? Já morreu porque não tem Deus. Ele é um morto em pé. Quer dizer que ele vive, mas já está morto. E quando os motores se desligarem na Terra, então o que já existia é o que vai continuar, que é a morte. E aí a pessoa vai experimentar as consequências da morte. As consequências da morte não se experimentam somente depois da morte física, não. As pessoas mortas vivendo já estão a herdar as consequências, o salário da morte ou do pecado. O salário do pecado é a morte. Ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. Então, aí vem as desgraças, vem doenças, vem não sei o que, todo esse mal todo, esse lixo todo, essa desgraça que Satanás lançou na terra. E aquilo vai te seguir. E essas são maldições. Você é um maldito e carrega essas maldições e vai sofrendo. E todos estão nessa condição. Mas, quando você aceita a verdade de todo o coração, então você é liberto da morte. Você é liberto do pecado e você vive, ressuscita. Estavas morto e você voltou a viver. Então, no caminho da vida onde você vai trilhar, não tem somente vida, mas também tem abundância, o bem-estar, a paz, a proteção de Deus, as promessas de Deus se cumprirão na pessoa. Estão a entender? A morte na panela. E eu vejo pessoas que têm mortes na panela a se esforçarem para viverem. Não há vida senão na farinha, no pão. Sabe o que Eliseu mandou meter na panela onde havia morte? Mandou lançar farinha na panela. Joguem a farinha de trigo que se faz com ele o pão na panela. E eles fizeram isso. Lançaram a farinha na panela e a morte fugiu da panela. Isto é, lançaram a verdade na panela e a verdade vivificou a panela. A morte que estava na panela fugiu. E essa farinha é Jesus, o pão que desceu do céu e vivo, que dá vida ao mundo. Quer dizer que quando eu tomo Jesus para a minha vida, então eu ressuscito, porque estava morto. E recebo vida, porque Jesus é a vida. E a partir daquele dia, eu que era morto, ressuscito dos mortos e começo a viver, porque eu recebi a vida em mim. Esta farinha. Ninguém entendeu isso, né? Mas se você lançar o maná na panela, o maná não dá vida. O maná é carne. O maná é letra. O maná não vivifica. Sabe o que é o maná? O maná é o evangelho dos homens. Isso tudo que acabei de falar aqui, que as pessoas acarretaram maldições porque foram numa igreja, tiveram contato com um falso profeta, com um macumbeiro disfarçado de profeta, com um macumbeiro disfarçado de pastor, e entrou na panela dela, que é a família, ou na sua vida, sua casa. Desgraça. Até o bocado que eles tinham lhes será tirado. Eles estavam a sofrer, mas ainda havia unidade. Estavam a sofrer, havia harmonia entre eles. Estavam a sofrer, ainda havia comida. Estavam a sofrer, ainda conseguiam dormir. Até o bocado que eles tinham lhes é tirado. Mas quando você se deparar com a vida, com a farinha, como aconteceu com essa mulher, ele diz assim: minha filha trouxe Elias na nossa casa e a vida se manifestou na nossa casa.
Porque Elias tem palavras da vida eterna. Eu, se fosse falso profeta, todos vocês ao acreditarem que eu sou Elias, serias malditos, amaldiçoados, sofrimento, desgraças, vidas amarradas, pobreza, doença, maus sonhos, insônias, não sei o que, tudo isso. Mas porque eu tenho as palavras da vida eterna, quem recebe as minhas palavras, recebe a vida eterna, porque as minhas palavras são da vida eterna. Quem coloca a minha palavra na sua vida, meteu a farinha na vida dele. Na vida dele, onde a morte reinava, a morte vai fugir. A vida vai reinar. A morte vai morrer. E a vida vai viver. E quando a vida vive no morto, o morto vive. A morte foge. E o morto ressuscita. Ouviu? Por isso muitos de vocês têm histórias de tanto sofrimento, tanta amarração, mas estavam dentro das sinagogas. Por quê? Porque havia morte na panela. A morte reinava na panela. Como está escrito que a morte reinou de Adão até Moisés. Havia morte na panela. Todas essas gerações não tinham como escapar da morte. Não havia farinha. O maná não dava vida. Por isso Jesus falou aos judeus, vossos pais comeram do maná e todos eles morreram. Mas eu tenho uma comida para vos dar. Essa comida sou eu. Porque eu sou o pão vivo que desce do céu, que dá vida ao mundo. Agora, o facto de você pregar Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, não significa farinha. Não significa pão vivo. Jesus pode ser maná para muitos. Estão a entender? Hoje o maná é o evangelho da carne. E sabe qual que é o evangelho da carne? O evangelho da carne não é somente as falsas doutrinas. Também sim. As doutrinas de demônios é o evangelho da carne. As doutrinas dos homens é o evangelho da carne. Mas também existe o evangelho da carne, que é mesmo o evangelho da Bíblia. Como o evangelho da Bíblia vai ser carne? Porque aquele que tem este evangelho não vive. Não está entendendo? Aquele que tem essa palavra, ele não vive essa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração. Mas eles guardaram a palavra de Deus nas suas mentes. Então, quando eles não vivem o que eles falam, acreditar, isto é carne, é letra. E a letra mata. Só o Espírito que vivifica. Quer dizer que a palavra de Deus na boca do falso profeta não é verdade, é mentira. A palavra de Deus na boca do hipócrita não é verdade, é mentira. A palavra de Deus na boca de um feiticeiro não é verdade, é mentira. Mas a palavra de Deus na boca do Filho de Deus, do redimido do Senhor, do liberto do pecado, do justo, é verdade. E Jesus disse, a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. A mesma palavra que Jesus pregava pode ser carne e morte. A mesma. Na vida daquele que a prega. E quem prega um evangelho morto, ninguém vai ressuscitar nesse evangelho. Ninguém. Por isso o testemunho de Jesus Cristo, o Espírito de profecia, é o mais importante. Por isso a necessidade de nós vivermos, experimentarmos, termos o verdadeiro testemunho para testemunharmos ao mundo. E o mundo vai ressuscitar com o nosso testemunho. Mas se nós somos mentirosos, então a palavra de Deus na nossa boca será mentira. E todos que ouvirem essa palavra continuarão a ser mentirosos. Os mortos continuarão mortos. E porque todo mentiroso é um morto. Não há ressurreição. Porque não há vida nas nossas palavras. Eu tenho que ter vida para dar vida aos outros. Para levar vida ao mundo. Eu tenho que ser luz para ser a luz do mundo. Eu tenho que ser o sal para ser o sal do mundo.
Eu sou a amargura e quero ser o sal do mundo. Eu sou a negrura, a escuridão e quero ser a luz do mundo. Não é possível. Então vou enganar as pessoas. É isso que nós temos na Terra. Mentirosos que estão a enganar as pessoas. E dizem que são luzes quando não são. Que são sal quando não são. Isso só traz maldição, frustração. Mas Eliseu conhecia, aleluia, o Deus que ele servia. Eliseu recebeu o testemunho da verdade que o seu mestre lhe deixou. Ouviu? E por isso mandou colocar a farinha na panela e a morte fugiu da panela. Mas um outro deveria fazer isso. Então entender, né? Não, a mesma farinha. A mesma farinha que Eliseu falou, põe a farinha na panela e a morte vai fugir. O outro faria isso, a morte não fugiria. Não, o exemplo concreto, vamos lá. Lá está um pecador, um falso profeta, um pentecostal, um não sei de quem, e vai, e está lá alguém da Estene, que crê que Elias já está na terra. Não importa se nasceu de novo. O exemplo concreto é agora, o de Manuel Arruda. É novo, mas ele inteligentemente disse que Elias mandou para estancar o fluxo. Acabou. O fluxo obedeceu. Agora você veja. Lá está um que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o outro também crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas que Jesus já enviou Elias. Aí faz a diferença. Vão os dois no terreno. E esse que crê que Jesus é o Filho de Deus, não conhece esse Jesus. Esse que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, também não conhece Jesus. Mas conhece o Elias. Não, vocês não estão a entender. Vocês não entenderam. Dois que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas os dois ainda não nasceram. O que é isso conhecer a Jesus? Nascer de novo. Pronto. Vou explicar muito bem. Quem ainda não nasceu de novo, não conhece a Jesus. E esses todos pregadores do Evangelho nunca nasceram de novo. Nenhum nasceu de novo entre eles existe. Todos são carnais. Por isso o fim deles é conforme as suas obras. Mas eles se enganam e dizem que já nasceram. Muitos de vocês que estão ainda não nasceram de novo. Sabe por que vocês estão a operar? Sabe por que os demônios estão a vos sujeitar? Por causa de Elias. Porque vocês creem que Elias sou eu. E eles não podem negar isso. Por isso têm que se render. Porque é verdade. Mas muitos de vocês não têm o Espírito de Deus. Então, vocês dois vão. Primeiro vai ele. Vai falar, em nome de Jesus Cristo. Espírito imundo, sai dele. O demônio não vai sair. Porque o nome de Jesus na tua boca é mentira. Então, se é mentira, é carne, é letra. Eles não fogem letra. Não há poder na carne, não há poder na letra, não há poder na mentira. Nenhuma verdade provém da mentira. E também, nenhuma mentira provém da verdade. O demônio, ele vai te dizer, só que esses demônios só não maltratam as pessoas, porque eles querem. Porque eles querem manter as pessoas na ignorância. Até eles enganam, se escondem e tal. Na Yurd, os demônios se escondem para enganar as suas vítimas. Nos falsos profetas, os demônios são o Espírito Santo. Estão a falar na boca das pessoas, mesmo na Yurd. Na Yurd não chamam o Espírito Santo, mas querem tirar a revelação do demônio. Vale a pena na Yurd que diz o nome dele, é demônio. Lá na Pentecostal, esse demônio já é o Espírito de Deus. Na vida dele, olha, o Espírito Santo está a falar. A vida dele está amarrada, o Espírito falou. Então, estão a entender. Ele vai falar, em nome de Jesus, doença sai, porta abre. Ou então fala ao bruxo, bruxo, o Senhor te repreende. Mas você não conhece esse Senhor. O bruxo vai te zombar. Vai falar,
Você não tem poder, oh, rapaz. E vai vir o outro, que também não é nascido de novo. Ele fala, Elias já está na sua terra. O bruxo cai, foge, transpira, grita, o demônio sai, a doença sai. Por quê? Porque a verdade nisso, de Elias já estar na sua terra. Mas ele também, se ele disser, em nome de Jesus, sai, o demônio vai lhe resistir. Vai lhe falar, você não conhece Jesus. Mas se ele falar, em nome de Jesus, sai porque Elias... vai falar, aquela última que você falou, ouvi, a primeira não. Porque você não conhece Jesus. Agora, falaste uma segunda palavra, eu tenho que sair. Mabuídia! Ouviram? E ele diz, sim, não, calma, estou embora, estou embora. Nem! Elias é terrível, vai me massacrar. Dois, um conhece Jesus e o outro não conhece. Vamos tirar Elias, para não pensar que as pessoas vão dizer, olha só, sim, deixa, tira Elias. Alguém nasceu de novo, conhece Jesus. E alguém não conhece Jesus, não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo vive em pecado. Naturalmente, isso que Jesus falou, nascer da carne é carne. Todo esforço para andar em santidade e pureza vai terminar no saco furado. Pior ainda, quando mais se esforçar para andar em santidade, mais pecado vai cometer. Então, os dois vão e falam. O primeiro fala, em nome de Jesus, demônio sai. O demônio vai sair. Mas o outro diz, em nome de Jesus, demônio sai. O demônio saiu. Alguém vai perguntar, mas os dois usaram o nome de Jesus? Por que não saiu naquele e saiu em você? Por que a doença obedeceu a você e não obedeceu a ele? Por que o bruxo, quando você falou em nome de Jesus, ele fugiu, mas o outro estava ali, lhe zombou? Claro, porque um falou o nome daquele que ele tem. E o outro falou o nome daquele que ele não tem. Ou então daquele que ele não conhece. E o outro falou o nome de um Jesus que ele conhece. Cambidiami é cambadiama, né? Não, camba é que com cambi, né? Como é que é? Esquimbundo, cambadiami. É cambi ou camba? Amigo, meu amigo. Jesus, meu amigo. Jesus cambadiami. A cambadiami. Entenderam a diferença entre a letra e o espírito? Entenderam o que é a carne e o que é o espírito? E a carne para nada aproveita. É carne, mas o espírito vivifica. Aleluia. A mesma farinha que Eliseu mandou colocar na panela, aqueles mancebos poderão colocar a mesma farinha, não haveria vida. Não, calma aí. Aqueles discípulos dos profetas poderiam colocar aquela farinha quando sentiram que tinha veneno nas folhas, ou nos cogumelos, sei lá, nas raízes, nas plantas. Se ele dissesse não, um deles dissesse não, põe a farinha lá, a morte não sairia. Mas a morte saiu, porque quem falou tinha vida. É o Eliseu, que recebeu o espírito de Elias, que pediu a porção do espírito de Elias dobrada, e recebeu. E assim ele falou, põe a farinha na panela. E a farinha tirou a morte. Mas se entre eles, e não o Eliseu, um outro, orientasse, põe a farinha, não sairia. Entenderam o poder da palavra? O poder da palavra está naquele que fala a palavra. Quem é que falou? Por isso Jesus disse, o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que da boca? De Deus. Aleluia! Não é toda a palavra de Deus que sai da boca do homem.
A palavra de Deus que sai da boca do homem pode ter vida e pode não ter vida. Só terá vida se esse homem é de Deus. Mas a palavra de Deus na boca de um pecador, de um hipócrita, de um imundo disfarçado de crente, de pastor, é mentira, não tem poder. É a mesma palavra. Ouviu? Não, calma aí. Você e eu, ou então o pastor, você não. Um pastor da igreja renomado, Valdemiro Santiago, nós dois vamos consagrar essa lapiseira. Olha, você consagra duas semelhantes. Isso aqui não tem duas, né? Duas iguais. Vamos consagrar durante uma semana. Durante uma semana vamos apresentar cada um na casa dele a Deus. E no domingo a seguir vamos vir nos posicionar. Nós dois vamos ver qual é que terá poder e qual é que não terá. Mas nós dois consagramos em nome de Jesus. Pai, consagra essa esferográfica. Quando eu trouxer ele no domingo, todos que tocarem, todos não sei quem, não sei o quê. E como determinar? O poder vai se manifestar. Ele também repetiu as mesmas palavras. Pai, então, a diferença não está na lapiseira, nem na oração. Está em mim e no Vladimir de Santiago. A minha oração foi ouvida. E o meu pai consagrou a esferográfica. Ele é um hipócrita. É um amante das riquezas. Tem um amor pelas riquezas. O Deus dele é o Mamon. E o Mamon não tem poder. Ele falou em nome de Jesus, mas quem estava a receber a oração é o Deus dele. E o Deus dele é um demônio chamado Mamon. E quando viermos, o meu Deus vai se manifestar. E o Deus dele nada. E ela vai perguntar, mas ele também consagrou uma semana? Ele também falou a mesma oração? Ele também invocou o mesmo Deus como você é? Por que a diferença? A diferença está em nós. Estão a compreender, né? Hã? Entenderam? Um certo dia, eu saí do monte e um rapaz me ligou. E esse rapaz hoje é pastor. E ele está aí, chamado Pastor Jó. E ele me fazia perguntas e tal. E uma das perguntas que ele me fez estava baseada nas minhas mensagens, que estavam gravadas a respeito dos falsos profetas, não sei o quê. E ele me perguntou, apóstolo, como pode um homem que prega cristocêntrico, ser um bruxo? E eu falei ao rapaz, aí onde vocês estão enganados. Pregar Cristo não significa nada. O que significa é viver Cristo. Porque eu posso pregar Cristo, mas não sou de Cristo. Eu odeio Cristo e prego Cristo. Então, alguém que prega cristocêntrico pode ser um feiticeiro. À noite vai no cemitério comer carne de pessoa e de dia prega cristocêntrico. E o rapaz entendeu, não é verdade. Porque as pessoas foram enganadas que se alguém pregar Jesus, é de Jesus. Se alguém cantar Jesus, é de Jesus. Se alguém abrir igreja em nome de Jesus, a igreja é de Jesus. Não. E naquele dia o rapaz entendeu. E começou a me seguir. E hoje está aí um pastor. E a mesma resposta que eu lhe dei é o que ele está a dar a outros ignorantes que lhe fizerem essa pergunta como ele era ignorante. Ainda bem que já não é ignorante. Ele vai se lembrar que ele também foi um ignorante que pensava que quem prega Cristo é de Jesus. A própria Bíblia diz que não são de Deus os que ouvem a palavra de Deus, mas são os que vivem a palavra. Não serão salvos os que ouvem a lei, mas os que observam a lei.
O mundo ficou chocado com a minha mensagem. Eles queriam que eu fosse companheiro deles. Eles queriam que eu vivesse no companheirismo do Evangelho. Vamos convidar o apóstolo Marcelino, vai vir nos abençoar na nossa cruzada. Ele que vai vir será. Toda a nação estaria a aplaudir. Homem poderoso, não sei quem. Não tinha espaço. Mas como eu falei mal dos líderes dele, por isso me odiaram. O ódio é muito grande. E ainda mais, fui mais a afrontar o partido deles de coração. Piorou a situação. Vim mais afrontar o povo. É o partido é o povo. Ei! Esse homem aqui. Esse que nos tiraram no colono. Esse mais está a vir falar o quê? Não, esse nome de Deus. Quando mais, como dizia o meu irmão Bento, bifeios do galo negro. Ei! Ah, esse então não tem partido. Esse homem então, mas então ele é quem? Ah, então é maluco. Sou maluco é que não tem posicionamento. Eles queriam que eu tivesse posicionamento. Posicionamento político, ideológico. Não. Qual é a teologia dele? Em que grupo ele está? É neo ou penta? Ele é penta ou neo? Ou é tradicional? Tradicional não tem nada. Ou é penta ou neo? Então eles têm que se definir. E eu estou a responder. Nem tradicional, nem penta, nem neo. Ah, então você quem? Eu tenho uma identidade única. Indivisível. Ah, qual é a tua identidade? Jesus. E acabou. A verdade que liberta. Eu não faço parte desses movimentos aí que foram criados pelos homens. Eu voltei às raízes. Minhas raízes, minha essência, só pra te adorar. Eu voltei para as raízes do Evangelho. Aleluia. Não essas vossas brincadeiras aí. Porque é penta, porque é neo, porque não sou quem, porque... Não. Como ela é a palavra. E avancei. E os efeitos estão aí. Como diz o meu puto Mário, nós matamos a cobra e apresentamos o pau. Eu matei a cobra e estou a dizer com esse pau matei a cobra. Isto é o meu evangelho. Aleluia. Eu vivo. E quando me afrontaram, disse: quem me convence do pecado entre vocês? Hoje falei isso a respeito daqueles que acharam que eu era do diabo, não sei o que eu falso profeta. Eu disse que o Charles Boa brincou com eles. O único que lhe desafiou sou eu. Ninguém lhe respondia. Charles Boa falava que todos eram feiticeiros e porque todos lhe procuravam, eram companheiros dele. Ninguém lhe respondia. Ninguém gravou ao vivo para lhe responder. Senão os filhos deles, os discípulos, os comentaristas. Né? É? Ok? E eu disse, sim, ele está a falar certo, excepto eu. E vocês conheceram Charles Boa? Um ranhoso que responde qualquer, até bebê. Ele deveria vir aqui para me responder e dizer: você está a falar que você não. E não falou. O que mentiu sofreu os danos da mentira. Então nós pregamos, falamos o que sabemos. Testificamos o que vimos. Aleluia. Jesus deu o testemunho do Pai. E aparece como não falsa, verdadeira, ou então fiel, testemunha do Pai. Porque ele falou o que ele conhecia, testificou o que ele viu. Eu também falo o que eu ouvi, testifico o que eu vi. Aleluia!
Glory to God. Hã? Tem que colocar a farinha na panela. E agora, como colocar a farinha? Só usei o nome farinha. A palavra, o pão, não é maná. Quando você quer carnal, a panela tinha morto. O que fez a diferença é a farinha que entrou na panela. Se fosse maná, continuaria assim. Mas a farinha era viva, porque quem lançou lá, mandou lançar, era um vivo. E eu sou um vivo. Por isso o meu evangelho te salva. Porque eu estou a falar aquilo que eu experimentei. Eu estou a falar aquilo que eu testifico. Porque eu vi. Eu vi. Ai, quando eu estive na montanha. Que lembranças. Por isso, quando estás para fazer história, faz sonha. A história se faz a chorar. Lá no frio, na cabana, eu disse: eu vou vos mostrar Deus. E todos escandalizados. Como um homem que está a vir agora, nós estamos há décadas. Os pentecostais disseram: ele está a começar agora. Ainda agora que ele está a começar, nós somos seculares. Pô. Está a vir desafiar conosco. Eu disse: eu vou vos mostrar Deus. Hoje vocês dizem: tu nos mostraste Deus, homem. Sim, porque só mostra Deus. Eles poderão entender que aquela ousadia que eu tinha no falar é porque eu sabia alguma coisa. É isso que Nicodemos falou aos seus companheiros. Alguém poderia condenar a nossa lei sem primeiro a ter estudado, conhecido, experimentado? Cuidado! Você não está vendo como ele fala com ênfase e ousadia? Hein? Porque ele viu. Não somente ouviu, ouviu e viu. Hein? Eles deveriam entender isso. Alguém que está a dizer: eu vou vos mostrar Deus. Oh, mas ele está a vir agora. Sim, é verdade que existem aventureiros que falam isso. Mas o tempo dita tudo, né? E o tempo vai ditando que eu falei a verdade. Aliás, isso já não precisamos falar. Mas seria motivo de as pessoas pararem. Por isso não se deve subestimar nada. Tem que se levar a sério todas as coisas. Não estou falando tem que se crer em todas as coisas. Levar a sério. Levar a sério para você depois saber se deves crer ou não. Se deves aceitar ou não. Se deves ir ou não. Mas subestimar logo de primeira é grave. Alguém está a vir te avisar, corra. Alguém está a vir alguém para te matar e você vai subestimar. É mentira. Sua mentirosa. Seu mentiroso. Vão vir te matar. E ele vai dizer: eu lhe avisei. Mas ele não fugiu por quê? Sim, porque subestimou. Ainda que não corra, mas pelo menos vai tomar providência. Buscar investigar se isso é verdade ou não. Nem que seja, vai ficar no vizinho. A esperetar. Depois você vai ver ele a vir aí e dizer: epa, fiz bem se eu duvidasse. Eles subestimaram Elias. Disseram: falso Elias. Na altura até ainda nem tinha me identificado. Só deixava escapar. Falava diretamente àqueles que me indagavam. A vocês ou à multidão, deixava escapar. Uma vez estive no monte e eu gravei e disse assim: se eu revelar ao mundo quem sou eu não sei como é que o mundo vai acordar. Aí você pergunta: ele é quem? Ele acha que é quem? Você mas é um falso profeta. Nos comentários diziam: você é todo cheio de miséria, cheio de pobreza, não consegue viver na cidade, fugiste na mata, tua igreja é bem vazia, não tens dinheiro, estás aí a mandar volta na cidade, está a fugir para quê? Volta, vem enfrentar aqui alguém, o desafio do dia a dia. Você não tem poder, pá. Ok? E eu disse: eu vou vos mostrar Deus. Deveriam parar, mas como assim um miúdo desse? Está a dizer que vai nos mostrar Deus? Não, deveriam dizer, como diz o Mário Barjona, algo algum. Não, vamos investigar, vamos estudar o homem, vamos não sei quem, não vamos blasfemar, também não vamos dar crédito. Ou então dizer: o tempo dirá. E é assim. Agora eles começaram não somente a subestimar, e a blasfemar, e a zombar, e a ofender. Hoje está aí. Agora todos envergonhados. Totalmente envergonhados. Mas pronto, valeu a pena, graças a Deus.
Ah, e a minha mensagem não mudou, continua a mesma. Parece que, me contam ainda, o impacto dos mata-bruxos nos últimos dias, parece que aumentou não somente os testemunhos e também a distribuição dos povos mata-bruxos em todas as nações, nos aeroportos, já não se fala, as pessoas estão a circular com os mata-bruxos. Bom, qual é a reação do mundo? Eu acho que por causa também da nova era que estamos a ver, a nova fase do terror, então o silêncio está, parece que, a ser ensurdecedor. Aumentou muito. O que aumentou? O dele disse que o que aumentou muito? Sei que o impacto do mata-bruxo, estou a falar a reação deles. Como é que é a reação dos inimigos da igreja? O impacto do mestre mesmo em si, o mundo está assustado. Ah, o mundo está assustado pelo impacto em si. Ok. Estamos a promover muito e a reação é muito boa. Ouviu? É o resultado do que está a se viver agora. Daiane, o impacto é muito grande. Eu passaria uma noite inteira a ouvir o mestre. Olha, Nerd se viu, ele já quer terminar, gritou, não para, mestre. Já vou continuar, já. Via, eu vejo tudo então. Silêncio profundo dos pentecas. Mata Bruce se tornou mais valioso que o petróleo. Evandro, eu faço cura com o Mata Bruxo na live e todos querem ter o Mata Bruxo. Todos os dias recebo mensagens de fora a pedir Mata Bruxo. Um penteca aqui, acho que ele achava que a vida do pai era fácil, inventou passar as noites a claro. A mulher dele falou que vai ficar doido. Não aguentou. Eu só falei, isso é perigoso. Tinini, hein? Acho que não está a fazer mais nada. Ouviu? Eu já sabia que muita gente iria me imitar a minha vida, principalmente os pentecas. Eu sabia. Os apaixonados pelo poder, mesmo vendo no pecado. E quando você está em pecado, você tem paixão pelo poder, automaticamente o poder, a paixão não é o poder. O poder é o meio para alcançar os objetivos. Paixão não é poder. Não é como eu que tive paixão pelo poder e o propósito de ter o poder é para alcançar as almas, para ajudar as pessoas. Mas um carnal, quando ele quer o poder, o objetivo não é o poder. O poder quer ser como um trampolim, um meio para alcançar a riqueza, a fama. Nigerianos estão a reconhecer que o pai é o Elias da nossa era. Edson, mas quem? Nkanga se multiplicou o silêncio. A violência impõe respeito, Divaldo. Terribilidade terrível na terra, meu mestre. Mariana, até hoje não conseguiu matar. Já vais conseguir. Pessoas que mandam mensagem com instrução como usar o mata-bruxo. Ouviu? Luzlene Soares. Terribilidade na terra. Teresa Cristina. Teresa perguntou ao apóstolo: tu estás preso nesse corpo ou tens liberdade de ir no céu e se mover? Ou então, como então, Teresa? Você não ouviu que o Elias está a aparecer nas pessoas para lhes curar e lhes abençoar? Você não entendeu, afinal de contas, quem é o Elias? É? Você não ouviu até os demônios, os malucos, o que é que eles falaram? Elias no céu, Elias na terra. Medita nisso e vais compreender. Hoje mesmo um herege me disse:
Não creio na Bíblia, mas tem um versículo que li e esse homem está a mostra isso que diz, porém, inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Quênia está obcecado por este homem. Muitos a se separarem. Ele é queniano. Ainda disse, se ele não for o que diz, ele é o anticristo. Ele tem um dom da influência. Eu só fiquei a lhe rir. Olha, falou também isso a mulher que é o marido da Tânia. Ou este homem é um vilão, é assim, né? Um vilão. É o maior vilão que a Terra já teve. Ou então é o maior herói. Ai, Jesus. Até no Iraque uma mulher pediu mata-bruxo. Amém. Jovenal, uma mulher de um bairro nobre aqui no Belo Horizonte, me ligou e me pediu um mata-bruxo e eu lhe levei. Ouviram? Ou é o maior herói que a Terra já teve, ou então é o maior vilão. Ah, ontem uma prima médica ao passar por aqui rogou que eu oferecesse o meu mata-bruxo e eu lhe dei. Aida, mata-bruxo é algum irmão aqui no Cazenga é novo, mas já me pediu o mata-bruxo e não para de dizer Elias já está na sua terra. João Martins, o mestre é um enigma. Ontem mandei mensagem no pai no off e o pai não respondeu. Preciso da misericórdia do pai na minha vida, por favor. Misericórdia do pai? Já tens a misericórdia. Qual misericórdia mais? Você está pensando que eu preciso ver? Então receba a misericórdia. Você tem que ter fé. Ouviu? Tem que ter fé para compreender as coisas. Já mandaste, pediste misericórdia? Então receba a misericórdia. Creia somente. Não precisa. Agora, possivelmente tens problema de ansiedade. Tem que me reconhecer isso. Eu vou te libertar. Isso não é ansiedade ou modestina? Isso é depressão, não? São as pessoas que... Seja livre, ó mulher, em nome de Jesus Cristo. E muita gente está a seguir a vida do mestre na carne. Uns não cortam mais o cabelo. Esse homem disse que no Quênia um homem morreu por tentar seguir o jejum do mestre. Só fez 12 dias com líquidos também. Para ter poder, morreu. Eu falei, verdadeiramente o mundo está espantado e muita coisa está acontecendo sem nós saber. O mestre mesmo já foi apresentado. Veja só. Eles só pensar. Eu sabia. Por isso eu fui muito cauteloso. Eu sabia que... Vocês não viram o que aconteceu na ISTN? Eu mandei tirar todos que andaram de Nazireu. Vocês não sabem. O espírito do erro tinha se manifestado. Não todos que fizeram pacto, não, mas em muita gente. Muita gente que se tornaram... Que tinham feito o pacto de Nazireu na ISTN. Foram visitados com o espírito do erro. A maioria começaram a sonhar que eles eram Moisés, que era um companheiro de Elias, e porque não sei quem, uma das outras Oliveira, a maioria. Para não falar outro espírito do erro, como que soberba, ou então orgulho da santidade. Geralmente o orgulho da santidade é um orgulho onde não existe santidade. Então, eu tive que mandar sair todos os discípulos, cortar o cabelo. Veja que muitos rebeldes não aceitaram. São poucos que insistiram. Uns cortaram a murmurar.
Mas por quê? Porque há coisas que só para Elias. Por isso, Eliseu foi um careca. Porque o discípulo quer imitar o seu mestre. Para que ele não imitasse o pacto de Nazireu, que é uma coisa somente específica, para pessoas específicas, como o pacto de Nuco, ou então a castração. Se o teu mestre é castrado, não significa que você também tem que ser castrado ou eunuco. Somente quando você, a não que você receba também como teu mestre a mesma palavra. Por isso Eliseu era careca. O careca já não poderia nem falar mais de Nazireu, porque era o natural. Hein? Seu colo cabeludo estava enfermo. Por isso, as pessoas que estão a me ouvir lá já começaram a me estudar. Eu fui cauteloso. Eles mostraram que há coisas que são para mim. Não é brincadeira, não. Por isso eu falei a todos os pastores da STN, para que ninguém imitasse a minha mensagem no tocante às autoridades, nem tampouco às afrontas. Que eles afrontassem o pecado, como eu afronto, mas não afrontassem os pecadores como eu os afronto. Principalmente as autoridades, as dignidades. Quando se fala autoridade entre autoridades eclesiásticas, as chamadas dignidades, potestades, sei lá, os príncipes do povo, quer na religião como na política. Por isso você vai ver que nenhum servo da STN fica falando o nome, o falso profeta fulano, o fulano vai para a cadeia. Eles temem Elias, não vão te temer a ti. Principalmente se afronta as autoridades. Vão te matar. E eu fui, claro, há coisas que são para mim. E assim também é um modo de vida. Tem a forma de buscar a Deus com limitação e tem a forma sem limitação, como a minha. Eu tenho graça de fazer o que eu faço. Eu tenho graça de ficar 10 anos. Eu estava a falar agora com a Soninha, ele estava a me cortar as unhas, e eu disse, mulher, um dia eu desejei fazer 7 anos a beber líquido. Isto é, em 2011. Esse era o meu sonho. Quando eu fiz o primeiro jejum deste, a primeira parte, eu chamo de primeira parte, essa é a segunda. Eu teria feito pacto de 7 anos. Comecei com 3, depois senti, não, eu posso ir mais longe. Quando eu completei aí os 8, 6 meses, eu vou conseguir, como é que é? Eu saí dos 3, disse, pai, quero fazer loucura. Eu quero fazer 7 anos. 7 anos só tomar líquido. E eu estava a conversar com o Senhor e disse, veja, o meu sonho, não implementei, não fiz o propósito naquele tempo. Hoje, agora estou há 10 anos, ou no 10º ano. Eu disse, veja só. Quer dizer, Deus atende o desejo do nosso coração, mas o nosso desejo só será atendido se for também desejo do Senhor. Quer dizer que o meu desejo tem que ser o desejo do Senhor. Se o meu querer não é o querer do Senhor, o meu não vale. Vai dissolver em nada. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Não é a oração? Então, eu disse, vou fazer 7 anos. Quando eu fiz 390, ele me falou, para. Eu não queria parar. Senhor, para. Aí, você não pode imaginar o que é não ter graça. Por isso estão a morrer. São aventureiros. Ele disse, para, e eu disse, eu quero continuar. E ele me disse, agora tu vais provar o que é fazer-se e eu não estar lá. No mesmo instante, senti fome terrível. Aquela fome, você sabe o que é fome por excesso? Com vontade, parece que vais morrer. Vontade não, parece que vais morrer. Eu que tinha feito 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses não. 1 ano e 1 mês. Já estava a desfalecer.
Porque ele disse, pare. Eu disse, quero continuar. Saí do quarto onde eu estava a orar. Na altura eu estava a vir daquelas minhas viagens que eu fiz. Matas, cidades. E eu estava já a me preparar para ir para a África do Sul. Eu fui até o meu irmão aí, o Bispo Loi. Eu estava na casa dele. Preferi não voltar mais na minha casa. E foi bom. Se eu voltasse, poderiam. Olha, eu falei, peguei dinheiro, tinha muito dinheiro. Lhe entreguei, dá já na mulher, eu quero. Sabe o que eu mandei comprar naquele dia? Eu disse, quero comer um fungo com peixe seco. Nem pensei mais na carne. Não sei também porquê. Peixe seco, aquele peixe grosso, com bastante xindungo. Olha, bastante xindungo, mas o peixe tem que ter muamba de xinguba. Não tem nada aí porque é de óleo, não sei o que. Óleo tem, mas é muamba. Ok? A fome passou. Porque eu me rendi. E só vim comer à noite, sem fome. Porque eu sabia que iria comer à noite. Eu saí, fui fazer uma reunião com todos os ministros. Apesar que a igreja estava fechada, mas havia encontros na casa do Bebeto, onde eu congreguei-os. Primeiro encontro, depois que eu saí. Fui-lhes avisar que iria para a África do Sul. E quando eu voltaria, abriria a igreja. Os rebeldes que já estavam rebeldes, estavam com as caras trombudas, desprezando as minhas palavras, ou estão todos envergonhados. Então, veja agora, 10 anos, a graça está aí, por isso estou vivo. Agora esses aventureiros, eles pensam que, não, esse homem tem muito poder porque ele só toma líquido. Está há 10 anos, ou vai completar 10 anos nesse ano. Então, eu também quero poder. Vai morrer. Isso é triste. Isso é triste que nós estamos a ouvir aí. Amém. Ele vai além da medicina. 0 horas. E foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Estou carregando a minha bateria. Glória a Deus, aleluia. Então, começam a falar a esse povo aí, principalmente esses que ainda não me conhecem, para não fazerem brincadeiras, não. Nenhum ser humano ficaria o tempo que eu estou sem ordenança do céu. Não é possível. Não é possível. Morre. Já temos pedido de mais de 300 mata-bruxos. É incrível. Meu esposo está doente, deixou a medicação no quarto e o meu filho engoliu muitas cápsulas. Por favor, uma palavra para desintoxicar o meu filho. Está a ser muito perseguido o teu filho. Esse bruxo quer matar ele. É mesmo ele que está a fazer isso. Dá-lhe um bocado de água. Quando ele beber esse bocado de água, automaticamente não vai trazer efeitos nenhum. Tudo vai sair. Sem sequelas, sem danos. Ok? Escreve uma mensagem a dizer que ouviste o que eu estou a falar. Confirma. Nada.
Antônio Paulo, 12 dias a tomar líquido e morreu. Também muita fraqueza, né? Muito fraco. Só com 12 dias o diabo lhe mata. Meu irmão que mora no Rio de Janeiro falou que um pastor da universidade estava à procura por ele e a convida para ele ir para a universidade, mas só estava a esposa do meu irmão. Ela disse, ele está a congregar na igreja do profeta Elias. Tinha uma obreira com esse pastor e a obreira começou a passar mal, pai. É muito forte, amado pai. Na hora! Incrível! Não é brincadeira. Chiquinho. Pai, mas esse homem achei estranho. A palavra dele parece ser bruxo. Ele me disse, sabes que ele vai chegar na estaca 10? E eu perguntei, o que é isso? Ele riu e disse, só ele sabe. E depois falou, já viste o jogo do Real e Barça? Hã? Do Barça 15? Como assim 15? Eu disse sim. Ele falou, viste como? O mundo parava para ver Cristiano e Messi? Eu falei sim. Eu era um desses. Eu falei sim. Eu era um desses. Ele falou, assim está esse homem a ser observado pelos três lados. Pelos três lados. Ali lhe mostrei que também não sou neófito. Ele disse, esses três lados estás a falar da terra, abismo e o céu. E ele olhou e disse, Pai, ele está a vos revelar os céus encobertos. Mas chateado, ele disse, pela tua influência no mundo, o mestre já tinha que ter igrejas ou supervisores em todas as nações, porque muitos seguem o mestre sem direção. E ele falou que na terra nunca mais morreu pessoas como agora, na existência do mestre. Antes de ir, disse, esse homem veio atormentar a terra. Ele me deixava confuso, pai. Às vezes falava como alguém que sabe, às vezes como um que não sabe. Só que dessa vez não permite, só que dessa vez não permiti ele me dizer que não conheço o mestre. Eu lhe terminei dizendo, o mestre vai restaurar todas as coisas. Isso é que interessa. E ele respondeu, eu sei. E vejo que ele está a levantar pilares com material raro. Olha, pai, eu já queria mesmo lhe mandar espada. Me disse, por que atacas alguém que não quero te fazer mal? E aliás, nem pode te fazer mal. Ali vazou. Ah, o jogo do Real Barça em 2015. Ok. Ele vai chegar na estaca 10. Ele vai passar. Ele então só está a falar 10. Estaca 11. E depois vai para a estaca 12. Ah, já lhe deste água. Tá ligado. Então não temas, tá? Só que eu vou deixar a espada. Qualquer um que está a perseguir esse menino para lhe matar, a não que desista hoje é a última vez. A próxima tentativa, ele vai morrer. Uma confissão de arrependimento que fiz na minha juventude. Não precisa confessar e falar o que você fez na tua juventude, ok? Não precisa escrever eu fiz isso e aquilo. Já estás perdoado. Você não crê que Elias já está na sua terra? Então tudo que você fez na tua juventude já passou para trás. Está a ouvir? As coisas velhas passaram. Agora procura buscar o novo nascimento. Mas se você vê que está a te atormentar, já não é problema normal. É depressão. Agora eu tenho que te curar da depressão. Aleluia. E já te curei. Glória a Deus nas alturas. Ouviram o que eles estão a dizer? Que nunca morreu gente na terra.
como estão a morrer agora, é verdade. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Porque são 0 horas. Você que está deprimido, põe a mão no coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, remova toda a enfermidade no corpo dessa pessoa. Receba a cura agora. Em nome de Jesus. Sejam todos curados. Receba a cura. Enfermidade sai. Recebam. Em nome de Jesus. Libertação, restauração, cura. Proteção. Para a glória de Jesus. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os abençoou. Sejam todos abençoados. Sejam todos abençoados. Sejam todos abençoados. Sejam todos abençoados. Cada um conforme o desejo do seu coração. Oh, recebam a bênção do Evangelho. Recebam, aleluia, a libertação, a paz do Senhor. Manda o teu testemunho agora. Depois que você recebeu a palavra, faz teste, aleluia.